Olá, eu sou o professor Demétrio, professor da disciplina Elementos de Química Geral. Nesta aula, nós estudaremos geometria molecular, polaridade e interações intermoleculares. Nesta unidade, utilizaremos os seguintes conceitos prévios: modelo atômico de Dalton, distribuição eletrônica e ligações covalentes. As interações intermoleculares dependem da polaridade, que por sua vez dependem da geometria, que por sua vez depende do tipo de ligação covalente que é feito e, consequentemente, da distribuição eletrônica. Sendo assim, podemos ver que os conteúdos dessas disciplinas, eles não são isolados e você deve fazer o estudo constantemente. Em geometria molecular, nós estudaremos o tamanho e a forma das moléculas. As moléculas são entidades muito pequenas, formadas por átomos, que são arrumados em um espaço tridimensional. Essa arrumação, ela determina o tamanho e a forma das moléculas, que por sua vez vai determinar as propriedades das substâncias. Uma pequena modificação na forma de uma droga pode alterar o seu mecanismo de ação, potencializando a ação desta droga, diminuindo a ação desta droga ou potencializando os efeitos colaterais. Por isso é muito importante estudarmos a geometria das moléculas. As principais geometrias são lineares, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. É muito fácil determinar a geometria de uma molécula. Basta seguir alguns passos, responder algumas perguntas. Vamos ver que perguntas são essas? 1. Quantos átomos compõem a molécula? 2. Quem é o átomo central? 3. Qual o grupo na tabela periódica do átomo central? 4. Quantos elétrons há na camada de valência, ou seja, na última camada do átomo central? E 5. Todos os elétrons da camada de valência estão sendo compartilhados? Se você conseguir responder essas 5 perguntas nesta ordem, fica muito fácil de determinar qual é a geometria da molécula. Basta seguir o seguinte esquema que eu preparei para você. Vejamos, por exemplo, se a molécula tem 2 átomos, ela é automaticamente linear. Agora, se ela tiver 4 átomos, você se pergunta: quem é o átomo central? Qual o grupo da tabela periódica? Quantos elétrons ele tem? E todos os elétrons estão ocupados ou não? Se a última pergunta for sim, quer dizer que a geometria é trigonal plana. Se a última pergunta for não, quer dizer que ela é piramidal. Seguindo esse esquema, fica muito fácil de determinar a geometria de uma molécula. Basta ter essas perguntas em mente, consultar uma tabela periódica, avaliar a molécula e você vai conseguir determinar. Vamos ver um exemplo de cada? Moléculas diatômicas, por exemplo, são todas lineares. Não tem como formar outra geometria que não seja essa. E aí nós temos os exemplos do gás hidrogênio, ácido clorídrico, gás oxigênio. Nas moléculas com 3 átomos, nós podemos ter a geometria linear ou angular. Basta responder aquelas perguntas. Vamos ver? O gás carbônico, por exemplo, CO2, você se pergunta: quem é o átomo central? O carbono. O carbono, ele é da família 4A, ou seja, tem 4 elétrons na última camada. E todos os seus elétrons estão emparelhados, pois, pela regra do octeto, ele precisa de mais 4 elétrons para totalizar 8. Desta forma, a geometria é linear. A água, H2O, também tem 3 átomos, só que neste caso, o átomo central é o átomo oxigênio. O oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons na última camada e não são todos os elétrons que estão sendo compartilhados, ou seja, está sobrando elétrons. Porque pensa assim, se ele tem 6 elétrons, basta 2, compartilhar 2 para atingir 8, ainda sobram 4. Então, a sua geometria será angular. E aqui nós podemos ver um exemplo
esquemático da geometria linear do gás carbônico e da geometria angular da água. E essa geometria vai influenciar as propriedades das moléculas. Vamos ver agora moléculas com 4 átomos? No exemplo, nós temos aqui formol e amônia. No formol, o átomo central é o carbono, família 4A, 4 elétrons na última camada. E todos estão ocupados, ou seja, geometria trigonal plana. Basta seguir aquele esquema demonstrado anteriormente. Na amônia, o átomo central é o nitrogênio, que é da família 5A, tem 5 elétrons na última camada. E não são todos que estão sendo compartilhados, pois ele tem 5, compartilha 3, sobra 2. Então a geometria é piramidal. E aí uma representação tridimensional do formol, trigonal plana, e da amônia, com a sua geometria pirâmide trigonal, ou apenas piramidal. Uma molécula com 5 átomos, como o CH4 e o SF4, possuem geometrias diferentes. Vamos ver por quê? O átomo central do gás metano é o carbono. Como já vimos, família 4A. 4 elétrons na última camada, todos sendo utilizados. Geometria tetraédrica. Enquanto que no tetrafluoreto de enxofre, o átomo central é um enxofre, a família 6A. E ele tem 6 elétrons na última camada. E não são todos que estão sendo compartilhados, estão sobrando 2 elétrons. Então, a geometria é gangorra. E aí nós temos uma representação tridimensional da geometria tetraédrica e da geometria do tipo gangorra. É muito importante conhecer a geometria das moléculas, pois a geometria influencia na polaridade das moléculas. A polaridade de uma molécula é a principal propriedade que influencia a solubilidade das substâncias. Olha o quanto isso é importante. Então, é a polaridade que explica por que água e óleo não se misturam, por exemplo. Vale lembrar uma regra bastante conhecida, que é semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Para estudarmos polaridade, temos que lembrar de uma propriedade periódica que nós já estudamos, a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência de ganhar elétrons. Lembrando que na tabela periódica ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, tendo como os elementos mais eletronegativos o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Nosso primeiro exemplo serão moléculas apolares de geometria linear. Veja como é fácil de entender. Quando analisamos estas moléculas, percebemos que não existe diferença de eletronegatividade nos compostos que estão do lado esquerdo do vídeo. Hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio são formados pelos mesmos elementos, ou seja, não há diferença de eletronegatividade. Sendo assim, não é formado um momento polar, um dipolo elétrico. Agora, no gás carbônico, apesar de ter diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio, perceba que os oxigênios estão opostos entre si e que possuem a mesma eletronegatividade. Ou seja, a distribuição dos elétrons também é uniforme, tornando a molécula apolar. Existem moléculas de geometria linear que são polares. Para isso, basta que os átomos sejam diferentes. Assim, a força resultante na atração dos elétrons tenderá mais para um lado da molécula do que para o outro. Por isso que é dito que a molécula é polar, porque ela vai ter um lado mais negativo, atraindo os elétrons, e um lado mais positivo, onde estará faltando elétrons. Neste exemplo, podemos ver o ácido clorídrico. O cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele atrai os elétrons para si.
tornando a molécula polar. No outro exemplo, no ácido cianídrico, também existe diferença de eletronegatividade, sendo que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio e o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, formando todo um único sentido de disposição dos elétrons. Por isso, a molécula também é polar. Moléculas com geometria angular, como por exemplo a água, sempre é polar, pois a sua geometria não permite com que as forças de diferenças de eletronegatividade entre os átomos sejam anuladas. E isso é interessante. Aí vale uma primeira regra que nunca podemos esquecer. A água, ela é polar. Como nós vimos, semelhante dissolve semelhante. Então, se um composto se mistura com a água, quer dizer que ele também é polar. Por exemplo, o etanol. Agora, se um composto não mistura com a água, ele provavelmente é apolar. Por exemplo, o óleo. Na geometria trigonal plana, basta olhar os ligantes. Se os ligantes forem iguais entre si, a molécula ela é apolar. Se os ligantes forem diferentes, a molécula ela é polar. Vamos ver. Na geometria piramidal, as moléculas também sempre são polares, assim como na geometria angular. Então é muito fácil. Na geometria tetraédrica, é parecido com a geometria trigonal plana. Ligantes iguais, apolar. Ligantes diferentes, polar. Mas nem tudo se resume a ser polar ou apolar. Existem casos especiais, onde algumas moléculas possuem uma parte polar e uma parte apolar na mesma molécula. Tal comportamento é denominado de anfótero. Vamos ver o exemplo do etanol. No etanol, nós podemos ver a sua porção apolar do lado esquerdo e a sua porção polar do lado direito. O lado esquerdo é apolar porque todos os ligantes são iguais, enquanto que no lado direito existe o oxigênio que é diferente. Por isso que ele é polar. Apesar do etanol ter uma parte polar e uma parte apolar, a sua parte polar se sobressai e ele se mistura muito bem com água. Um outro motivo que ele se mistura muito bem com água é por causa das interações intermoleculares. As interações intermoleculares são as interações entre as moléculas, iguais ou diferentes. Você já parou para pensar? A água. Um copo de água tem milhões e milhões de moléculas de água. E se ela está ali na sua forma líquida, é porque as moléculas estão interagindo entre si. Quando você mistura etanol e água, eles estão misturados porque existe uma interação entre eles. Senão, estariam separados, como é o caso da água e óleo. As interações intermoleculares dependem da geometria e da polaridade da molécula. Mas também é interessante saber que, quanto mais forte a interação intermolecular entre as moléculas, mais difícil de quebrar essas interações, mais energia é necessário. Por isso que existem moléculas que o seu ponto de ebulição é 100 graus Celsius, enquanto outra é 30, 40, 50, bem mais baixo, por causa das interações intermoleculares. Quanto maior a força de interação intermolecular, maior, por exemplo, é o ponto de ebulição de uma substância. Para saber o tipo de interação intermolecular é muito fácil. Basta seguir o esquema que eu preparei para você. Existem interações do tipo dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo, ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas. As ligações do tipo dipolo induzido ocorrem entre as moléculas apolares. Por exemplo, óleo. As dipolo, por exemplo, ocorrem entre as moléculas polares. Por exemplo, a acetona. As ligações de hidrogênio
ocorre entre as moléculas polares que possuem hidrogênio ligado diretamente com flúor ou oxigênio, como, por exemplo, a interação entre o etanol e a água, ou mesmo na água pura. Como eu disse anteriormente, a força da interação entre as moléculas influencia em suas propriedades. E qual é a ordem crescente dessas forças? Vamos ver? Bom, esta figura apresenta a ordem crescente das interações, sendo a mais fraca de polo induzido, que são das moléculas apolares, e a mais forte as interações eletrostáticas, que são os compostos iônicos. Por isso que moléculas apolares possuem propriedades bem mais brandas que os compostos iônicos. Eu recomendo que você leia um artigo muito interessante e que explica detalhadamente cada tipo de interação. Vale lembrar que se você souber a polaridade da substância, você sabe qual tipo de interação ela faz. Dá uma olhada no artigo. Neste próximo slide tem aí o link onde você pode encontrar o artigo, o título, Interações Intermoleculares, e o autor, que é William Rocha. Este artigo é retirado daquela revista que eu sempre recomendo para vocês, Química Nova na Escola. Como nós vimos até agora, as propriedades das moléculas dependem diretamente da sua constituição química. É muito importante você não deixar acumular conteúdo. Estude, tire suas dúvidas, mande as suas dúvidas para mim que eu estarei à disposição. Bom estudo!